Boa tarde a todos e todas que resistem bravamente aqui às nossas discussões. Tem sido muito gratificante para nós acompanharmos essa sala cheia desde ontem pela manhã. E agora, nessa sessão, eu quero convidar aqui o professor Lawrence Eber. O professor Lawrence, ele é professor da cadeira Albert Blanche Wiener Family de Psicologia e Políticas da Escola de Cultura, Educação e Desenvolvimento de Stanford e professor da Universidade de Nova York, onde também ocupa o posto no Conselho do Instituto de Desenvolvimento e Mudança Social. Atualmente, o professor Lawrence ele conduz pesquisas sobre o impacto da HIV/AIDS no desenvolvimento de crianças sul-africanas e sobre o impacto das intervenções nas escolas para melhor aprendizado acadêmico e socioemocional das crianças da República Democrática do Congo. Por favor, professor, a palavra está com o senhor. Thank you, Eduardo. Thank you, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Eduardo M., Eduardo Q. É um prazer estar com vocês aqui. Eu vim ao Brasil pela primeira vez da minha vida em agosto. Voltei agora em novembro. Portanto, agora eu acho que daqui a pouco semana que vem eu estou aqui de novo, na terceira vez. Eu gosto muito de estar aqui com os senhores. Meu papel, agora, hoje à tarde, é oferecer um contexto global para tudo aquilo sobre o que falamos hoje. E também refletir sobre os principais tópicos que eu vi nos últimos 2 dias. Vou começar com algumas observações pessoais. Eu vi que sentado aqui nos últimos dias, cercado de pessoas jovens, pelo menos mais jovens que eu, né? Que eu comecei meus estudos de pós-graduação há 40 anos. Eu fui para a escola com 7 anos. Eu era bem precoce. Não, mentira, não é verdade. E eu acho que todos nós entramos nessa área por razões muito pessoais. E é interessante ver e imaginar a trajetória pessoal e os sentidos e significados pessoais que trabalham em prol de pessoas jovens. Como cada um de vocês se relaciona com isso. Eu sou o mais velho de 6 filhos em uma família católica irlandesa maluca nos Estados Unidos. A minha mulher e eu tivemos 5 filhos. Então, as famílias, para nós, significam muito. E, às vezes, é estranho integrar aquilo que aprendemos na pesquisa e na ciência com os significados pessoais e as experiências familiares para tentar tirar, de ambos os lados, forças para fazer o melhor para as próximas gerações. Nos últimos 30, 40 anos, estudei 2 coisas principais. Primeiro, como a pobreza ou a violência afeta crianças pequenas, crianças de idade média e crianças mais velhas, e quais são os programas e as políticas, o papel delas para reduzir a exposição das crianças à pobreza e à violência, para fortalecer essas crianças nesse contexto de pobreza e violência. Falamos bastante, tanto sobre pobreza e violência, como ameaça para o desenvolvimento inicial da criança e também como fator de risco para a capacidade dos pais cuidarem das crianças. Eu vou falar um pouco mais sobre pobreza, porque recursos econômicos imprevisíveis e muito baixos afetam muito e profundamente a capacidade da parentalidade das crianças na primeira infância. Houve um estudo de um primatologista, uma pessoa que estuda macacos, e o que ele achou e criou foi
criaram uma condição experimental em que alguns pais tinham dificuldade em encontrar comida, mas era previsível, como não tinha muita comida, mas era previsível. E um outro grupo de macacos tinha a mesma quantidade de comida, mas onde eles obtinham a comida era uma coisa imprevisível. Portanto, eles passavam mais tempo procurando comida. Os pais conseguiam lidar com escassez de recurso. Não causava uma relação ou tinha um impacto muito negativo na relação com seus filhos. Por outro lado, quando os recursos eram parcos e imprevisíveis, os pais ficavam loucos. Eles não sabiam o que esperar e isso afetava a relação com os filhos muito. Ou seja, a previsibilidade dos recursos, não apenas a quantidade, a previsibilidade e a estabilidade afetam o vínculo entre pais e filhos. Portanto, agora vou falar sobre a definição de pobreza familiar. Há dois tipos de diferenças. Há tendências globais que afetam pobreza familiar. E depois eu vou falar sobre o estado do suporte do Estado. Os estados de uma forma global. Falamos bastante do Brasil, mas eu vou colocar o Brasil num contexto mundial. Falamos também sobre uma abordagem com base em direitos para abordar esses conceitos. E eu vejo que eu sou de um país que não ratificou a Convenção sobre os Direitos das Crianças. Os Estados Unidos é um entre os dois países que não ratificou essa convenção. Felizmente, o Brasil assinou. O outro país que não ratificou é a Somália. E é uma convenção muito importante. Número 4, eu vou refletir sobre, por fim, eu vou refletir sobre temas mais amplos que foram abordados aqui no simpósio. Bem, para começar, a definição de pobreza familiar, que é o estado em que uma família ganha menos do mínimo de renda, o que significa $1,25 por pessoa por dia. E quando essa renda insuficiente afeta a capacidade desta família cobrir e pagar pelas despesas básicas. É uma definição econômica e financeira da pobreza. Eu acho que evoluímos nos últimos 20 ou 30 anos para ter uma visão mais multidimensional da pobreza. Vejo nas referências bibliográficas brasileiras, nas americanas, que a pobreza não é apenas uma escassez de recursos materiais, mas é uma negação dos direitos e das escolhas que reduz a dignidade humana, afeta o senso de dignidade da pessoa. É uma capacidade reduzida de participar na sociedade, ou seja, a pessoa é excluída da sociedade. Inclui insegurança, sentimento de ausência de poder, maior exposição à violência e viver em ambientes frágeis e instáveis. Capacidade reduzida, perda de dignidade, exclusão, insegurança, exposição à violência, habitar em ambientes de risco. São coisas desproporcionais que ocorrem nas famílias de baixa renda. Quando pensamos em políticas anti-pobreza, temos que abordar não apenas as condições materiais, mas abordar as condições que dificultam as capacidades das pessoas desenvolverem.
a possibilidade de as pessoas conseguirem fazer escolhas, a capacidade de escolher aquilo que você valoriza, aquilo que você faz e aquilo que você desenvolve. E é essa perda de liberdade que normalmente está na base, na característica da pobreza moderna. Não que a definição material e econômica não seja importante, é claro que ela é. Norbert Shady disse, no início do dia de ontem, a pelo menos é uma medida que dá para usar, para controlar. E eu gosto disso, eu gosto de ter uma medida para comparar, porque assim a gente consegue fazer esse tipo de gráfico. Aqui é a proporção, desde 2011 até 2011, a população que vive com menos de $1,25 por dia nas 6 principais regiões do país. E vocês vão ver que a América Latina está em número 4 aqui e reduziu a pobreza extrema. Os países industrializados estão a 2%, o Oriente Médio e a África em 4%, na América Latina 6%. Vocês vão ver que o Sul Asiático e a África Subsaariana estão com índices de pobrezas extremas, o que significa que um domicílio só consegue ganhar $1,25. 40% a 50% da população na África Subsaariana ainda vive nessas condições. Eu digo isso porque o que mais me impressionou nos últimos dias é o compromisso, a paixão e a energia dos brasileiros para fazer a diferença na primeira infância. E ao vocês fazerem isso, eu acho que também vocês precisam ver esse desafio como um desafio que envolve o papel do Brasil como país de cidadania global. Pessoas que tenham hoje dificuldades que estavam no passado, mas que poderão ensinar como fazer coisas de uma forma diferente. Nós somos gêmeos, John Bardi e eu. Mentira, mas nós somos gêmeos profissionais e gêmeos sociais. A gente se segue, a gente sempre se provoca, a gente implica um com o outro e a gente também se apoia. Ela e eu, aliás, ela mostrou como o mundo, a transformação mundial afeta aquilo sobre o que estamos falando. Vou, nos próximos minutos, falar sobre as tendências nos países em desenvolvimento que afetam os índices de pobreza familiar. Essas tendências normalmente são facas de dois gumes. Elas dão algumas vantagens, mas elas também trazem desvantagens. Primeiro é a taxa de fertilidade decrescente. Algumas famílias os países estão cada vez mais alcançando duas crianças por casal. Alguns países ainda estão a 3 ou 4, mas muitos poucos estão mais de 7 ou 8, onde estavam muitos países. A queda na taxa de fertilidade significa que as famílias e as comunidades possuem uma maior possibilidade de investir na saúde e na educação. Uma maçã, por exemplo, serve para alimentar 2 crianças e não 8 hoje em dia. Com famílias menores, se o mercado, se a economia, se as políticas públicas não apoiam as famílias, essas famílias estão encolhendo e passam a ficar mais vulneráveis. Quando você tem mais irmãos ou famílias maiores, ajudam em tempos de desemprego, porque uma outra pessoa pode trabalhar. Há mais pessoas para cuidar de um pai mais velho. Há mais pessoas para ajudar em momentos de óbito, por exemplo. Por outro lado, há muito menos pessoas numa família pequena que possam ajudar com os ônus que podem ocorrer durante a vida. E na África subsaariana e no sul da Ásia, há comunidades, eu acho que no Brasil, inclusive, há comunidades que não superaram isso ainda.
O segundo exemplo é a população que está aumentando a média de idade. Maior tempo de vida é um índice de progresso e desenvolvimento, claramente. Eu não tenho que dizer mais sobre isso, mas aumenta também o custo de sustentar e apoiar pessoas mais velhas. Isso não é ruim, mas isso concorre, na maior parte dos países, com a capacidade de investir em crianças jovens. Fazer com que os investimentos nos idosos não compitam, não concorra com os investimentos na primeira infância, requer que as políticas públicas sejam eficazes. Em alguns lugares do mundo, por exemplo, o gasto com a população idosa chega a ser de 3 a 10 vezes mais do que é feito com crianças na primeira infância. E isso é um equilíbrio que não é justo. A concorrência, então, para recursos com a primeira infância vai continuar a aumentar devido ao aumento da idade da população. A China passou uma transformação do rural para o urbano. 230 milhões de pessoas migraram do campo para a cidade nos últimos 4 ou 5 anos. As pessoas estão indo para Nova Delhi, Nairobi, no Quênia, em Ghana, em Accra. Há uma grande mudança do campo para a cidade ainda. Isso melhora as perspectivas para as pessoas que migram. É por isso, inclusive, que os migrantes vão. Mas enfraquece a rede de apoio no campo. Esse padrão de coisas que poderiam nos ajudar a apoiar as famílias, mas há coisas que trabalham contra isso. Nós falamos mais sobre a participação da mulher na força de trabalho. Acho que já falamos bastante sobre isso. Certamente aumenta a renda das gerações e as perspectivas das mulheres e o poder econômico das mulheres. E quando os homens não apoiam da forma correta, todavia, isso aumenta os conflitos familiares para algumas pessoas. Então, também é uma faca de dois gumes. A transformação dos padrões de uniões e também estruturas familiares diversas, por exemplo, casamento que ocorre mais tardiamente, mais famílias se preparam mais para receber filhos. Isso também ajuda que as mulheres tenham mais liberdade, mas, por outro lado, essa é uma forma da transformação da estrutura familiar, mas a gente também tem domicílios liderados, chefiados por mulheres, que têm aumentado muito. John Lombardi disse mais cedo hoje para mim, ela disse, eu não ligo para quantos pais tem. Eu quero que haja 2 pais. 2 pais ou 2 mães, porque quanto mais apoio tiver o casal, é possível que os filhos recebam mais apoio. Não é culpa das pessoas que têm filhos sozinhos, é claro que não. Mas eles têm mais dificuldades se eles estão sozinhos. A família monoparental enfrenta mais desafios. Número 6 são as doenças como HIV, como a pandemia afeta as crianças na África e agora o ebola. Há muitas coisas que afetam a vida e os sistemas de apoio das famílias, porque há uma transferência do ônus de cuidar para pessoas mais velhas. Uma geração de pais hoje está morrendo ou morreram, o que significa que os irmãos mais velhos ou os avós daquelas crianças estão agora com a responsabilidade do cuidado. Essas tendências mundiais nos ajudam a pensar nas práticas no mundo inteiro. No Brasil, onde vocês trabalham,
e com as dificuldades que vocês têm. Isso ajuda a contextualizar. Precisamos de ferramentas para entender variações na política, assim como precisamos de ferramentas para medir o aprendizado das crianças. Uma colega na Universidade da Califórnia, Jody Harding, ela é responsável pelo Centro de World Policy Analysis. Ela tem coletado, nos últimos 10 anos, dados sobre mais de 100 políticas públicas em mais de 190 países no mundo inteiro para mapear o que os países estão fazendo em termos de políticas públicas. E esse é um conjunto de dados que potencialmente será útil para os brasileiros, para que vocês possam comparar as suas políticas com as políticas de outros países. Como são seus concorrentes, quem são seus aliados, quem que o Brasil inspira a ser da perspectiva das políticas públicas. Há, portanto, uma construção rigorosa e sistemática dessa base de dados. Há times de pesquisa com 5 línguas diferentes que desenvolveram uma forma sistemática e comparável para tratar os dados e tem muitos testes de qualidade. Ou seja, é uma base muito boa sobre variação de políticas aplicadas às crianças e às famílias, tal como elas são aplicadas no mundo hoje. Algumas áreas de prioridade, aqui 5 delas nós falamos o dia inteiro nos últimos 2 dias. Saúde, pobreza, educação, infância e famílias. São políticas e universos que são abordados nesse mapa. E esse mapa aqui, por exemplo, é um resultado. É um mapa que mostra a variação global no salário mínimo. Qual o nível do salário mínimo em cada país? E o vermelho significa que são países que não têm legislação nacional proibindo salários baixos, ou seja, não há salário mínimo. Os salários azuis são onde o salário mínimo é mais de $10 por dia por pessoa, per capita. E as outras cores são variações. Aqui você vê uma correlação. Os países mais ricos possuem os salários mais altos. Mas há várias variações entre os ricos e os pobres sobre o que é o salário mínimo. E o salário mínimo é um sistema de apoio para a família. Porque a maior parte das famílias gera a renda para ajudar, para criar seus filhos através do trabalho. É assim que eles geram renda. Se ambos os pais trabalham, por exemplo, a mãe vai ter uma licença remunerada. E aqui você vê, vermelho é ruim e azul é bom. O meu país, por exemplo, não tem licença remunerada. Você vê lá o vermelho nos Estados Unidos, o Alasca ali também, porque é parte dos Estados Unidos. A América Latina inteira tem algum tipo de licença remunerada que é melhor que os Estados Unidos. A Rússia, a ex-União Soviética, eu não gostaria de chamar de colônias, a Europa Central possuem os maiores planos de licença remunerada, que obviamente faz referência aos regimes socialistas de 30 ou 40 anos atrás. Este é um gráfico que me interessa especialmente. Os pais podem tirar uma licença para cuidar de uma criança doente? O Estado permite que os pais tirem licença do trabalho sem punição para levarem seus filhos ao médico? Aqui a gente vê que a América Latina não se sai tão bem. Está aqui marcada em vermelho. Não há políticas que existem em outros países, que são também fonte de inspiração para vocês. E eu encorajaria vocês a pensarem sobre isso. E pensem sobre isso dessa maneira. Custa aos pais levar as crianças para o médico
mesmo que o médico seja de graça. Sobretudo para os pais pobres, há um custo. Se minha filha ficasse doente nos Estados Unidos, eu a levaria a um consultório, esperava cerca de 1 hora antes que o médico a visse. Eu ficava muito impaciente com isso, mas tudo bem, era 1 hora. Eu sou assalariado, eu não perdia nada e eu sou o meu próprio patrão. Então eu não ia ser demitido. Mas um pai que ganha um salário baixo, quando vai para uma clínica levar um filho, tem que alocar aí metade do dia. Eles gastam 4 horas e não 1. Perdem 4 horas de pagamento, porque eles recebem por hora. E se for uma ausência inesperada, eles são penalizados, porque o empregador não admite que isso aconteça. Então, existem políticas que podem apoiar as famílias. Então, quando se trata da licença para a saúde, ainda assim, a maioria dos países aceita, mas a maioria dos países não aceita que os pais saiam do trabalho para se encontrarem com os professores dos filhos, quando há algum problema com a educação da criança. Então, temos trabalho a fazer, mas acho que esses mapas de onde o Brasil se encontra em relação a certas questões pode ajudar vocês. Depois temos políticas concentradas na família e na redução da pobreza. Temos aí as transferências de dinheiro, temos serviços sociais e programas de alimentação, mas não falamos muito sobre seguridade social, seguro-desemprego e benefícios para as famílias. E não falamos sobre obras e serviços públicos. Mas gostaria que vocês falassem sobre isso. Gostaria agora de mudar um pouquinho o foco. Então, em vez de descrever as condições das crianças no mundo e como estão as políticas no mundo, que são coisas mais empíricas, gostaria de falar de 2 arcabouços normativos, isto é, o que devemos fazer. O mundo já estabeleceu isso em certa medida, em teoria, mas não na prática. A maioria de vocês sabe que no final dos anos 80, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança foi adotada pelas Nações Unidas e foi subsequentemente ratificada por todos os países do mundo, exceto 2, como já mencionei. E gostaria de deixar aqui os 2 artigos que se relacionam aos direitos sociais e econômicos. O artigo 26 diz que os governos devem reconhecer que cada criança tem o direito de se beneficiar da segurança social. E depois eles enfatizam quanto disso é responsabilidade do governo e dos pais. E existe um equilíbrio aí entre a responsabilidade dos pais e do governo, para que esse direito seja garantido. O artigo 27 diz que os Estados reconhecem o direito de cada criança para uma vida adequada ao seu desenvolvimento físico, que tem mais a ver com uma noção básica de pobreza, mas também o ambiente tem que ser apropriado para o desenvolvimento social, moral, espiritual e mental da criança. É uma concepção muito mais ampla do que é o padrão de vida. O que tem que ser o padrão de vida para que o desenvolvimento social, moral, espiritual e mental aconteça, não apenas o desenvolvimento físico. Há muita discussão, há muito debate em relação a esses artigos e a convenção sobre qual é o papel dos governos e qual é o papel dos pais. Ouvimos muitas coisas neste simpósio a esse respeito. Vejam que essa página está em branco, porque antes de eu sair de Nova York, eu não sabia quais seriam os principais pontos desse simpósio. E nesses últimos minutos, vou descrever 7 tópicos sobre os quais falamos e depois podemos conversar sobre eles na sessão de perguntas e respostas. Trata-se aqui dos temas que, nesses 2 dias, foram tocados muitas vezes.
e acho que precisamos refletir sobre eles. Primeiro, o tema de que a ciência e a pesquisa podem ajudar-nos a agir. Talvez pareça trivial isso hoje, mas 20 anos atrás não era. A maioria das sociedades ainda está em transição a esse respeito. Temos exemplos positivos sobre o papel que a ciência e a pesquisa podem ter para subsidiar as ações, mas ainda há grandes lacunas. O Norbert Shade gostaria de ter mais dados sobre as tendências relativas às crianças no Brasil. E quero deixar aqui a ideia de que nunca vamos desenvolver os dados apropriados, a não ser que tenhamos esta ideia de que temos que fazer experiências. A nossa sociedade deve sempre usar dados para experimentar novas maneiras de melhorar as condições de vida. Essas sociedades que fazem experiências têm que ser sociedades humildes. Elas se dão conta do que não sabem. E elas pedem que nós produzamos conhecimento. E são também sociedades positivas, que não querem repetir fracassos. Querem identificar o sucesso e expandir o sucesso. Então, o papel da ciência é essencial. O segundo tema é a qualidade. A qualidade é crítica, mas é sempre um desafio. Ouvimos que a qualidade não tem a ver com a infraestrutura, se ela é grande, bonita. Ela tem muito mais a ver com as interações e os processos. O Norbert Shade, novamente, pontuou isso muito bem no início da conferência. E o que é essencial para a qualidade, quando falamos de crianças pequenas, é a responsividade. O Jim Lackman, na primeira manhã, falou sobre a responsividade dos pais, das mães. Isso é essencial para o desenvolvimento das crianças. O Norbert Shade falou sobre a qualidade da interação nas aulas. Eu perguntei para ele e ele disse, veja, falemos aí da responsividade dos professores. Os professores têm que ser responsivos. Os pais e mães têm que ser responsivos, os cuidadores e os professores também. A responsividade é uma ideia essencial. Uma das coisas que precisamos fazer é tirar aí um pouco do ruído na comunicação, dos sinônimos, e pensar naquelas coisas importantes que tem que estar sempre no nosso raio de visão. Há uma linha de desenvolvimento. O arco de desenvolvimento das crianças está estreitamente relacionado nas respostas apropriadas que eles recebem por parte dos adultos que preenchem a sua vida. As evidências científicas apoiam esse ponto de vista. Então, a responsividade é essencial para garantir a qualidade. O quarto tópico foi pensar nos programas. E aí a gente tem que abrir o capô do carro, por assim dizer, para ver o motor, as engrenagens. Então, não é se o carro é brilhante, bonito, mas é se o motor é bom. Queremos encontrar os ingredientes ativos dos programas. Muitos programas são marcas. Cheerios, Kellogg's, Coca, Pepsi. A gente não vê os ingredientes. A gente precisa descobrir quais são os ingredientes essenciais e não só o pacote. Temos que ir além da embalagem. Isso é crítico, isso é essencial. Vimos também uma grande variabilidade nos mesmos países e entre os países em relação à condição das crianças. Essa variabilidade nos diferentes territórios, nos diferentes locais, é a categoria. Algumas crianças que vivem em locais no Brasil em situações tão difíceis quanto aquelas que vivem na África subsaariana ou no sul da Ásia. Depois, ouvimos também sobre a variabilidade no tempo. Há muitas tendências decrescentes e muito promissoras e muitas tendências ascendentes e promissoras em termos de desenvolvimento. Como disse um palestrante anterior, estamos passando por uma transição. Agora pensamos não só na sobrevivência, mas no progresso e no desenvolvimento das crianças. E à medida que mudamos das necessidades básicas para a otimização do desenvolvimento das crianças, as nossas políticas precisam também enfatizar isso.
E depois, se houve um número que eu mais gostei nesses 2 dias, foi o número final da apresentação do Jim. Aquela figura que mostrava as conexões do cérebro, aquelas inúmeras conexões que faziam analogia entre as conexões neurais e as conexões do cosmos. E se pudéssemos dizer qual é o cosmos e qual é a rede neural, as pessoas provavelmente não saberiam. Tamanho número de conexões existe ali. E esse foi o último desafio. O Jim falou, citando Martin Luther King, que tudo está interrelacionado. É? Sim, tudo está interrelacionado. Não devemos nos desesperar. Tudo está interrelacionado. Nós precisamos abraçar a complexidade e precisamos agir com essa complexidade que tira tudo de nós e que exige tudo de nós. O conhecimento é crítico, mas não nos isenta de ação. Precisamos fazer os nossos julgamentos, usar o nosso discernimento com base no conhecimento que temos, embora ele seja imperfeito. Muito obrigada.